Invasor Zim foi um desenho que marcou o começo dos anos 2000. Foi uma animação diferente de tudo que passava na TV na época. Ela era estranha, sombria e muito exagerada, mas ainda assim era exibido para crianças na programação da Nickelodeon. A série acompanhava um alienígena incompetente tentando dominar a Terra enquanto fingia ser um estudante comum. Aqui no Brasil, muita gente lembra de assistir achando que era só mais aquele desenho maluco da infância. Só que tinha um episódio um pouco mais pesado para os outros, perturbador demais para ser um desenho infantil. Eu tô falando de Colheita Sombria, o episódio em que Zim começa a roubar órgãos humanos para parecer mais humano. O que parecia ser apenas humor ácido exagerado acabou se envolvendo em uma polêmica real muitos anos depois. Durante o julgamento criminal nos Estados Unidos, esse episódio foi citado pela acusação como possível influência para um crime brutal. Hoje a gente vai entender como que o episódio mais macabro de Invasor Zim acabou sendo ligado a um crime real. E por que essa história é bem mais sombria do que parece. Antes de falar do julgamento e da polêmica, a gente precisa voltar lá para 2001, para um episódio que passou na televisão como se fosse apenas mais uma aventura estranha de um alienígena tentando se misturar entre os humanos. Só que dessa vez a ideia era diferente. Zim não queria dominar o mundo, ele só queria órgãos. E foi assim que começou o episódio mais macabro de Invasor Zim. Colheita Sombria é um dos episódios mais perturbadores da série. A segunda parte do episódio 4 é considerada por muitos como o mais sombrio de toda a produção. O episódio começa quando Jib decide examinar Zim usando seu novo aparelho, o X-Scope. Quando ele escaneia o corpo de Zim, descobre uma coisa chocante. Zim não tinha órgãos humanos. Nada ali parecia ser normal. Desconhecido. Isso é incrível! Viu, Gas? Pra derrotar o meu inimigo, eu tenho que estudá-lo. Aí me tornar o meu inimigo, então morar com o inimigo, aí vestir as roupas dele, aí então... Você tá fazendo sombra. Para Jib, isso era a prova definitiva de que Zim era sim um alienígena. Mais tarde, na sala da professora, a senhorita Bitters, Jib percebe um problema. Zim vai precisar passar por um exame médico na escola. E se a enfermeira examinar Zim, ela vai descobrir que ele não era um humano. Jib tenta assustar ele com isso, mas no caminho para a enfermaria, Zim passa por uma aula de biologia e vê um modelo com órgãos humanos. E é aí que ele tem a ideia mais absurda. Se ele não tem órgãos humanos, então ele vai dar um jeito para conseguir alguns. Cadê o seu passe do corredor? Escuta aqui. Você está cheio de órgãos, não é? Bom, sim. Sim, eu estou. E não notaria nada se alguns ficassem faltando. Eu acho que não. Para parecer normal, Zim começa a perseguir alunos pelos corredores da escola. Ele usa um dispositivo que arranca os órgãos das crianças e coloca objetos no lugar desse órgão. Um monitor da escola é uma das primeiras vítimas. Ele aparece na enfermaria curvado de dor. Jib usa o X-Scope nele e descobre que um dos órgãos foi substituído pelo passe do corredor que Zim estava usando. Então Jib percebe o que está acontecendo. Zim está andando pela escola, roubando órgãos dos alunos e substituindo por coisas aleatórias. Alguns alunos nem parecem perceber direito o que está acontecendo. Gas, por exemplo, tem o órgão substituído pelo seu videogame portátil e luzes começam a piscar na sua barriga. Durante o episódio, Jib tenta impedir Zim e aí se junta com Torque, o único aluno que ainda não foi atacado, mas ele acaba se distraindo por um segundo e Torque desaparece. Agora, Jib era o último alvo. Zim começa a perseguir ele pelos corredores escuros da escola até encurralar ele nas partes profundas do prédio. Lá, Zim consegue capturar ele e substitui um dos seus órgãos por uma lata que faz o som de uma vaca toda vez que ele respira. O seu plano idiota não vai dar certo, Zim. Você nunca vai sair dessa. Então você é idiota, garoto da Terra. Mais órgãos significa mais humano. Vai funcionar. No final, o plano de Zim acaba funcionando e a enfermeira diz que ele está perfeitamente saudável, com órgãos em abundância. Já Jib não tem a mesma sorte, sempre que ele solta o ar faz um som de um mugido. A enfermeira acaba entrando em pânico e afirma que ele não é humano. O episódio termina com a notícia estampadas nos jornais: menino ciborgue horripilante encontrado. Muitos dos alunos da escola ficaram em estado quase vegetativo e mais uma vez Zim venceu, mesmo depois de cometer uma das coisas mais perturbadoras já mostradas em um desenho infantil. O mais chocante disso tudo é que Colheita Sombria era um episódio exibido em um programa infantil para crianças. Tudo isso passava na Nickelodeon. E justamente por isso que esse episódio esteve envolvido em uma polêmica bem maior anos depois. Em 2005, um caso criminal nos Estados Unidos chamou a atenção da mídia. O jovem Scott DeLesky foi acusado de assassinar uma vizinha idosa de forma extremamente violenta.
Durante o julgamento de Scott, a série acabou sendo citada no tribunal. A acusação afirmou que o réu demonstrava fascínio por imagens relacionadas à parte de corpo e, olhem só, órgãos humanos. E foi nesse momento que o episódio Colheita Sombria acabou entrando na discussão. Os promotores chamaram a atenção para comentários que ele teria feito após assistir o episódio, no qual o alienígena Zin rouba órgãos humanos para tentar parecer mais humano. Segundo a acusação, esse tipo de conteúdo poderia ter influenciado as ideias dele. A própria namorada testemunhou contra ele. Ela disse que ele estava curioso sobre como o corpo humano funcionava sem certos órgãos, e algumas coisas mais pesadas que eu não vou citar aqui por motivo óbvio. Isso foi o suficiente para gerar manchetes e alimentar o debate público. Mas é muito importante destacar que nunca houve uma comprovação oficial de que o episódio tenha causado ou inspirado diretamente o crime. A discussão acabou surgindo dentro do contexto do julgamento, como parte da estratégia da acusação. Mesmo assim, o simples fato de um desenho exibido para criança ser mencionado em um caso tão brutal foi o suficiente para marcar o episódio com uma reputação ainda mais sombria. Foi nesse momento que Colheita Sombria deixou de ser o episódio mais macabro de Invasor Zim para se tornar parte de um crime real. Mesmo tendo sido cancelado cedo, Invasor Zim se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. Criado por Johnny Vasque e exibido pela Nickelodeon em 2001, o desenho nunca foi um sucesso de audiência, mas conquistou uma coisa diferente, uma base de fãs fiel. A estética era sombria, cheia de contrastes e personagens deformados e cenários exagerados. Nada ali parecia normal, e isso fazia o desenho se destacar imediatamente. Ele tinha um humor ácido, sarcástico e muitas vezes pessimista. Não tratava o público infantil como um ingênuo, muito pelo contrário. Eles faziam piadas inteligentes e muito absurdas ao mesmo tempo. E curiosamente, o verdadeiro sucesso veio depois do fim. Reprises, DVDs e a internet fez a série crescer ainda mais. A base de fãs se manteve ativa por anos, até que em 2019 a franquia ganhou um retorno com o filme Invasor Zim e o Florpus, lançado pela Netflix. Isso acabou provando que mesmo quase 2 décadas depois, o público da série ainda estava lá. Apesar de hoje ser cultuado, o desenho teve uma vida curta. Ele estreou em 2001 na Nickelodeon e foi cancelado logo em 2002. E os principais motivos envolvem uma combinação de fatores. A série tinha um público fiel, mas não alcançava números fortes no público infantil, que era o foco principal do canal. O humor era mais ácido, estranho e sombrio do que o padrão da Nickelodeon na época. Além disso, a estética do desenho era bem grotesca. Os temas envolviam paranoia, conspiração, mutilação e um humor muito duvidoso. Muitos pais consideravam um tom pesado demais para aquele ser um desenho infantil. E também o fato da série ter sido citada em um julgamento do crime acabou reforçando a ideia de uma animação perturbadora, o que pode ter contribuído para a série não ter novos episódios mesmo anos depois. Invasor Zim pode ter sido cancelado por audiências, custos e pelas polêmicas, mas a sua fama de desenho perturbador continua viva até hoje. E talvez seja exatamente isso que mantém a série tão marcante, porque algumas histórias não são esquecidas, elas apenas ficam mais sombrias com o tempo. E você já assistiu algum desenho com um episódio mais macabro que esse? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir e se inscrever, que ajuda muito o canal a crescer cada vez mais, e clicar em um dos 2 vídeos que vai aparecer aqui do lado. Até a próxima!